Entrevista. Mulheres devem estar atentas aos novos desafios surgidos nos últimos anos. No último dia 8 de março, comemorou-se em todo o planeta o Dia Internacional da Mulher. A data serve para reforçar os direitos conquistados pelas mulheres nas últimas décadas e para combater a violência doméstica e outras que as mulheres ainda sofrem. Antigamente era muito raro a mulher trabalhar fora de casa, mas essa realidade mudou. Hoje elas estudam, formam carreira e conquistam posições de destaque, até mesmo na área política, ambiente notoriamente dominado pelos homens. Ao mesmo tempo, elas desenvolvem a vocação da maternidade. Casam-se, têm filhos e administram seus lares. Tantos desafios têm feito muitas mulheres sentirem-se cansadas e elas precisam ficar atentas para evitar o excesso de atividades que podem gerar graves consequências de saúde. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo, nos estúdios do Jornal da Cidade, a psicóloga Luciene Casarotto. Lu, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, não é? Obrigada. Gostaria de agradecer o convite para poder falar um pouquinho aí para as mulheres dos nossos desafios cotidianos. Ô Lu, agora esse assunto, você como psicóloga, existe uma dupla característica no seu caso, não é? Porque além de você ter o conhecimento técnico, né, teórico da questão do ponto de vista da psicologia, você também é mãe, trabalha fora e tem as atividades domésticas e familiares, não é? Então a mulher, ela realmente está cansada, Lu? Sim. Isso fica evidente até pelo número de mulheres que acabam chegando no consultório com essa mesma queixa. Um cansaço extremo, para não dizer que é um transtorno mesmo do estresse, né? Então, as mulheres, elas estão começando a sentir o peso de todas as conquistas que nós lutamos tanto para conseguir. Realmente não é fácil, é uma luta, né? E na maioria dos casos as mulheres estão sozinhas nessa luta, né? Porque a dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Conciliar casa, filhos, marido, trabalho, a vida profissional, família, né? Então isso é um desafio que nós precisamos repensar alguns pontos para que a gente não caia numa cilada, porque realmente a mulher e mãe, né, ela tem um papel extremamente importante na vida doméstica, na vida do lar, né, em casa, com os filhos e com os cuidados, que tem me preocupado muito. Eu acho que a incidência de transtornos mentais na infância também é consequência dessa dificuldade da mulher conseguir organizar tudo o que ela vem batalhando para conseguir. Bom, essa ausência da mulher do lar, ela tem dois motivos. Um que é bastante justo, que é o fato da mulher precisar trabalhar, porque o marido hoje, muitas vezes, ele não ganha para sustentar a casa. Exato. Né? Uhum. E existe um outro motivo da mulher se ausentar do lar também, que é ela ter um desejo de uma realização profissional. Exato. Não é isso? Mas a verdade é que, seja pelo motivo 1 ou pelo motivo 2, é que aconteceu uma delegação no sentido de se educar os filhos, não é? Da função realmente materna, né? Eu vejo muitos comentários hoje, muitas pessoas discutindo por que não o pai assumir esses cuidados. E eu acho sim, né, que o papel paterno hoje tem adquirido novas funções, principalmente em relação aos filhos. Mas é interessante também a gente parar e conseguir refletir um pouco sobre isso, no sentido de que a mulher, né, quando ela engravida, ela carrega 9 meses um bebê dentro do seu corpo, na sua barriga. Esse bebê já conhece a voz da mãe, esse bebê já conhece os batimentos cardíacos dessa mãe, porque é o primeiro som que ele ouve, né, da mulher. Ele nasce programado para se sentir a mesma pessoa
do que a mãe. É uma fusão muito grande. E quando a gente fala, vamos delegar os cuidados da maternidade para o pai, para a mulher sair, né, em busca da sua carreira profissional, do exercício da sua profissão, a gente esquece que existe a parte biológica também e psicológica de que o bebê precisa da mãe. Não é delegar, não é que o pai não possa ajudar, mas nos primeiros anos de vida, a mãe tem um papel fundamental, né? Tanto da educação quanto da parte estrutural, da personalidade, da parte psíquica, né, da criança. E hoje a sociedade tem esquecido, né, que isso é de extrema importância. E são poucos anos, né? A criança ela não vai viver 20 anos para depois definir alguma coisa relacionada à parte psíquica. Né? É nos primeiros anos de vida, principalmente primeiro e segundo ano de vida, que ela precisa muito dessa mãe. E hoje as mães têm terceirizado, né? Eu até escutei um dia uma atriz falando, né, que os filhos dela ficavam diariamente com a babá que morava junto, na mesma casa, para cuidar dos filhos, e ela sempre ligava quando ela chegava do trabalho para ver se os filhos estavam dormindo. Porque se eles tivessem acordado, ela entrava pelas portas do fundo. Para quê? Porque ela não tinha disponibilidade, né? Disponibilidade de sentar, perguntar para os filhos como foi o dia deles, de brincar. Então a mulher está deixando de estar disponível também para esses filhos. E o que isso vai causar? Tanto na vida dela, porque a mulher tem carregado uma culpa gigante, né? Que são essas mulheres que muitas vezes acabam chegando no consultório para se cuidar, para tratar do seu emocional aí. Elas chegam com uma culpa gigante, porque elas reconhecem que elas deixaram de fazer muito pelos filhos. Outras chegam em crise porque estão chegando nos 30 anos e não tiveram tempo para si, estão cuidando só do profissional, e aí quando elas se dão conta, poxa, agora eu estou nos 30 anos, o meu biológico já está quase vencendo, né? E eu não fiz a minha vida emocional ainda. Eu não namoro, ou não me casei, ou não estou preparada para ter um filho. E então isso tem causado muitas dúvidas, muitos questionamentos e o aumento considerável do número de mulheres aí com tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Interessante que até, Lu, já começa pelo aleitamento materno, não é? Exato. Precisa-se cada vez mais de campanhas para incentivar as mães da importância, né, do aleitamento materno. A maioria não está disponível para o aleitamento materno. E é interessante, né, que por mais que as empresas hoje colaboram para que a mãe possa amamentar, a maioria não está disponível. Muitas vezes tem a questão de ser longe da residência ou de faltar até um local adequado. Exato. Eu entendo que a necessidade da mulher trabalhar hoje fala muito alto, né? Muitas vezes é a mulher que consegue driblar ali com o seu salário as dificuldades da casa, mas eu entendo também que a maternidade precisa ser preparada. As mulheres hoje, elas estão pensando muito em si. A sociedade em si hoje está muito egocêntrica, muito individualista, imediatista, e isso tem gerado um individualismo muito grande. E a mulher enfrenta isso ao deixar toda a sua responsabilidade para uma terceira e cuidar da sua vida. É verdade, Luciene. Existe uma palavra que não é muito conhecida, que é o hedonismo. Sim, a busca constante do prazer. Exato. Então, nós, infelizmente, nos tornamos um pouco hedonistas. Sim. E não podemos nem nos excluí-lo. Infelizmente, muitas vezes nós somos arrastados, sim, não é? Nós estamos dentro dessa cultura capitalista, né, que nos leva a esses sentimentos e a esses posicionamentos, mas eu acho que sempre vale essa reflexão.
né? É hora de recuar. Tempo, né? É hora de recuar, né, Lu? É hora de recuar e sempre há tempo para a gente mudar e fazer algo de diferente na nossa vida, né? Nós estamos conversando com a psicóloga Luciene Casarotto. Ela está aqui para falar um pouco sobre a situação da mulher nos dias de hoje, que acumulou uma série de funções como dona de casa, trabalhadora fora do lar, e ela, essa mulher moderna, ela está um tanto quanto cansada e pedindo também por ajuda. Eu fiquei curioso, Lu, para saber quais as consequências que uma criança pode sofrer quando ela é afastada da mãe nos primeiros anos de vida. Eu acho que você citou alguns problemas, inclusive mentais, psicológicos. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Sim. Nós já temos, assim, evidências de que alguns casos de psicose infantil, né, incluindo o autismo, né, podem vir desse rompimento e desse desamparo que a criança sente lá desde os primeiros anos de vida. Nós temos um aumento principalmente no sexo masculino, né, do transtorno opositor desafiador, que são crianças que elas têm muita dificuldade de responder a regras, a limites, a disciplina, elas enfrentam as autoridades de uma maneira muito agressiva, elas têm dificuldade com as leis, né? Como existem as regras, elas têm muita dificuldade com as leis. Então, isso vem aumentando, é um transtorno que na maioria são meninos, né? As meninas já começam com os transtornos alimentares, que são os transtornos de compulsão, ansiedade. Nós tratamos de muitas crianças que percebem essa correria dos pais como algo ameaçador e começam a enfrentar a ansiedade. E a ansiedade todo mundo tem, né? Mas eu quero dizer aí um transtorno realmente de ansiedade que leva ao tratamento tanto psiquiátrico quanto psicológico. O número de crianças depressivas aumentou drasticamente. As crianças hoje, elas não têm mais tempo para ser criança, né? Antigamente as crianças se reuniam na rua, brincavam, se divertiam, claro, iam para a escola, tinham as suas obrigações, mas a criança ela tinha, né, essa disponibilidade de tempo para ser criança. Ela podia brincar, ela podia se sujar, ela podia fazer uma arte, que também é saudável. Não tinha celular, a tecnologia era zero, né? Você tinha que muitas vezes até que inventar as brincadeiras por falta realmente de brinquedos. Sim, os meninos carregavam um pauzinho, puxavam um pauzinho como se fosse um caminhão. Sim, muitas vezes. Ia criando, né? A criatividade, a criança se desenvolve também através da criatividade, né? De poder exercer a criatividade. E hoje em dia tudo mudou, né? Os pais delegam ou a babás reais ou as virtuais, que são a televisão, o tablet, o celular, o videogame, o computador, né? Então as crianças têm muitas tarefas a cumprir, além da escola. Elas têm aula de inglês, esporte, uma infinidade de coisas que quando se vê o dia já acabou, ela está exausta e ela não pôde brincar, ela não pôde se sujar, ela não pôde dividir o espaço com outra criança, né? Ela não pôde brincar. Exato. Eu já vi uma situação ali na Praça Dr. Alcides Mosconi, Lu, onde a criança não queria dar o brinquedo para outra e, né, aquela situação, e a criança menor, tadinha, ela quer o brinquedo. Sim. Né? E a mãe da criança maior, que não queria dar o brinquedo, olhou para a criança pequena e para a mãe da criança pequena e disse: olha, meu filho é assim mesmo, não liga não, e foi embora. E realmente a criança não deu o brinquedo. Não. As crianças também estão crescendo nesse ambiente individualista, né? Até uma certa idade, 2 anos e pouquinho, a criança tem essa dificuldade de entender que o outro também é um ser que tem os seus desejos, né? Ela acha que ela é o centro do mundo, mas ela consegue, né? Se for trabalhada, se ela tiver convivência com outras crianças, ela consegue dividir, né? Ela consegue dividir tanto brinquedo quanto espaço com outra criança, né? E hoje tá um pouco complicado, porque isso parte dos próprios pais, né?
a dificuldade de ensinar aos filhos que o outro existe. Luciene, nós detectamos a situação então, tá? Agora resta a pergunta, né? O que fazer? Tem a mulher que realmente precisa trabalhar fora, que se ela não trabalhar, às vezes não se come na casa dela. E existe aquela situação onde a mulher pode estar mais confortável economicamente, também em outros quesitos. Vamos falar das duas situações. Então, a questão não é propriamente o trabalho, né? Se a mulher, ela trabalhar, mas ela conseguir conciliar, né, a maternidade, a casa e tudo que vem além do trabalho, ótimo. Acontece que as pessoas hoje, elas não estão mais disponíveis, né? Essa geração, essa cultura em que nós batalhamos tanto para estar, né? O terceiro milênio, tempos pós-moderno, tem trazido isso, né? O individualismo. Aumenta-se o número de pessoas depressivas e até mesmo o número de suicídios, porque nós estamos enfrentando muito desamparo. Não só as crianças estão desamparadas, nós adultos também, porque nós não olhamos mais para o outro. Eu percebo que tem alguém triste do meu lado, eu não estou nem aí para o sofrimento dele. Então, a gente começar a estar mais disponível para o outro. Por que não chegar do trabalho todo dia, a casa vai sujar mesmo, roupa vai ter para lavar mesmo, mas por que não a gente chegar do trabalho, ao invés de já ir cuidar de todas as tarefas domésticas, não sentar, conversar com o filho, perguntar como foi o dia, brincar, sentar no chão, sem tecnologia, sem outras interferências, de ter essa disponibilidade, né, de fazer tudo que há para fazer, mas de dedicar tempo também àquilo que nós criamos, né, porque a maternidade é uma decisão, né, a maternidade ela não é algo que é imposta mais para a mulher, é uma decisão. Então, a partir do momento que a gente toma essa decisão, eu quero ser mãe, eu também tenho que ter essa decisão de estar disponível para cuidar do outro, né, uma criança não se cuida sozinha. Ela precisa principalmente dos pais ali para poder se desenvolver sadiamente, digamos assim. Então a mulher, ela voltar um pouco mais o olhar para o outro, né? Ela conseguir conciliar a sua vida profissional com esse olhar diferenciado para o outro, principalmente para aqueles que estão dentro de casa. É difícil hoje a gente querer fugir, não vou mais trabalhar. Né? Cada vez a gente consome mais. Talvez se a gente conseguisse consumir menos, seria o ideal, né? Mas a mulher, ela tá muito interessada nessa disputa de classe mesmo, né? Homem, eu sou melhor que homem, nós somos iguais, mas não tem como, né? Quando a gente faz isso, a gente está se enganando, porque nós temos outra biologia, nós temos outro emocional, nós somos muito afetivas, nós carregamos muito mais culpa do que os homens carregam. Então talvez esteja na hora da gente se respeitar enquanto pessoa, né? Luciene, nosso tempo está indo para o final, mas tem uma última questão que eu queria que você nos explicasse. Quando que a mulher deve pedir ajuda? Quais são os sinais que fazem com que ela constate que está na hora de buscar por socorro? Bom, a mulher primeiro ela tem que estar muito atenta a se ela está conseguindo cumprir, né, respeitosamente a sua rotina. Se ela sente que está começando a ficar muito irritada, muito emotiva, quer dizer, muito choro, se ela está começando a perceber que o sono não é mais o mesmo, ela não consegue dormir ou ela quer dormir excessivamente, se ela está muito ansiosa, ela não consegue esperar tranquilamente para chegar a uma certa data ou para resolver algum assunto, se a alimentação também está diferente, são alguns dos principais pontos que assim rotineiramente a gente consegue perceber, né, que isso pode indicar aí algum estresse, né? Realmente a doença estresse não é só o cansaço do dia a dia, é algo que está vindo como uma exaustão física mesmo e emocional, como também a depressão, o transtorno de ansiedade, os transtornos alimentares ou de compulsão, os comportamentos de autoagressão, né? Muitas mulheres hoje estão muito engajadas aí
no preparo físico, na alimentação super saudável, isso acaba às vezes gerando uma compulsão. Então, atenta a esses fatos, e se alguma coisa ela indica que não está bem, procura a ajuda de um profissional, não deixa isso, não protele esses sentimentos, essas sensações, esses comportamentos para resolver só futuramente. Quanto mais cedo a gente trata de algum transtorno mental, mais fácil é da gente conseguir superá-lo. Jornal da Cidade.